Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? O nosso convidado de hoje é o professor Marcos Napolitano, professor titular do Brasil Independente da Universidade de São Paulo, USP. Marcos Napolitano atua no Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação em História Social da USP. É graduado, mestre e doutor pela mesma instituição. Foi professor no Departamento de História da Universidade Federal do Paraná entre 1994 e 2004 e foi professor visitante do Instituto de Altos Estudos da América Latina da Universidade Paris III em 2009 e da Universidade de Santiago do Chile em 2018. É assessor ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e também do CNPq. É pesquisador 1 do CNPq. Marcos Napolitano é reconhecido como uma referência nacional e internacional no período do Brasil republicano, com ênfase no regime militar e na área de História da Cultura, com foco no estudo das relações entre história e audiovisual. O professor Marcos Napolitano vem conversar conosco sobre os negacionismos hoje, as fake news, o anti-intelectualismo e o papel dos historiadores no tempo presente. Muito obrigado, professor Marcos Napolitano, por sua participação neste projeto. Marcos, o negacionismo sobre a ditadura brasileira tem sido amplamente acionado nas redes sociais e por grupos políticos nos últimos anos no Brasil. Você poderia nos falar sobre esse fenômeno? O negacionismo sobre a ditadura brasileira não é um fenômeno novo, vale lembrar. Mesmo na internet é um fenômeno já relativamente antigo, ele tem pelo menos uns 20 e poucos anos, 20 anos talvez, já vários sites, sobretudo de extrema-direita, praticavam negacionismo, reproduzindo as narrativas do governo militar sobre os eventos ocorridos nos anos 60 e 70, principalmente em relação ao combate à guerrilha e ao uso de tortura como arma de guerra, vamos dizer assim. Então, é um fenômeno antigo, é um fenômeno que também remonta principalmente aos anos 80, há cada vez mais indícios que tanto o livro do Brilhante Ustra quanto aquele projeto que não foi efetivado, que é o chamado Orville, livro ao contrário, que inclusive já foi estudado por jornalistas e historiadores, contém as bases desse negacionismo, basicamente reproduzindo a versão das forças de segurança sobre o combate à guerrilha e sobre os meios de combate à luta armada, principalmente ocultando o uso sistemático de tortura e desaparecimento forçado. Então, essas são as bases do negacionismo. Eu acho que isso, claro, talvez os últimos 10 anos tenha ganhado uma outra dimensão, uma dimensão muito mais articulada, muito mais sistematizada, que vem contando com a participação de grupos organizados, de extrema-direita, sobretudo. Acho que esse negacionismo em relação principalmente ao uso de tortura e à ocultação do processo de desaparecimento como também forma de combate ilegal e paralegal à luta armada, ganhou também uma outra narrativa, que foi a negação da existência da ditadura e a negação da própria ideia de golpe de Estado em 1964. Eu diria que talvez esses foram assim, os adensamentos narrativos mais fortes nos últimos anos, né? A ideia de que, portanto, o Brasil não viveu uma ditadura, posto que não havia um ditador, posto que as eleições legislativas se realizavam, né? Esse é o argumento negacionista muito utilizado, e também não houve um golpe, posto que
houve apoio popular e foi uma reação, uma atitude reativa da sociedade civil junto com as Forças Armadas para combater tanto o suposto processo de comunização do Brasil, quanto uma suposta revolução de esquerda em marcha, conduzida pelo próprio João Goulart, obviamente teses que não têm cabimento, não têm o mínimo amparo historiográfico. Claro que a discussão sobre se o golpe foi reativo ou não, ela é legítima, ela tem sido feita na historiografia, mas não nesse sentido negacionista que essas narrativas ganham. Há consenso que foi um golpe de Estado e há consenso que não havia nenhum tipo de ameaça institucional, salvo, obviamente, movimentos sociais que pressionavam por mudança na Constituição. Esse era o grande radicalismo dos anos 60. Claro que havia também uma retórica revolucionária, uma retórica muito do período da Guerra Fria, mas enquanto um processo político desencadeado e efetivo e organizado, não há nenhuma documentação que mostre qualquer tipo de luta armada em curso antes de 64. Houve um episódio muito pontual por volta de 62, mas que foi, inclusive, desarticulado pelo próprio governo Goulart. Então é isso, acho que é preciso entender essas várias camadas do negacionismo sobre a ditadura, é preciso entender as suas matrizes narrativas, é preciso pensá-lo dentro do negacionismo histórico mais amplo, que também tem sido um fenômeno importante, negacionismo da escravidão, negacionismo do Holocausto, enfim, vários outros negacionismos históricos, e também, obviamente, pensá-lo dentro do negacionismo científico mais amplo que vem tomando conta das redes sociais, sobretudo a partir de 2016, 2017. Então, acho que é um fenômeno complexo, é um fenômeno difícil, mas é importante que a gente também não superdimensione o negacionismo e, mesmo involuntariamente, não dê fórum aos negacionistas, ou seja, não transforme o conteúdo negacionista em tema de debate historiográfico. E aí eu retomo a máxima de Pierre Vidal-Naquet, que nós precisamos, enquanto historiadores, enquanto comunidade científica, discutir o negacionismo, mas jamais discutir com negacionistas. Como os historiadores podem contribuir para o combate aos negacionismos históricos, ao anti-intelectualismo e às chamadas fake news? Os historiadores, sem dúvida, podem dar uma contribuição no combate ao negacionismo, ao anti-intelectualismo e às chamadas fake news. Acho que, claro, enquanto, vamos dizer assim, produtores profissionais do conhecimento histórico, enquanto pesquisadores profissionais sobre o passado, os historiadores têm um papel muito importante. Mas sozinhos, ou encerrados nos seus próprios círculos de debate acadêmico, os historiadores podem fazer muito pouco. Máximo, produzir um conteúdo de qualidade que, eventualmente, poderá ser apropriado por outros atores na luta contra o negacionismo e as fake news. Portanto, é importante, na minha opinião, que os historiadores ocupem espaços buscando diálogo com setores da sociedade civil, com vários outros atores, várias instituições que muitas vezes são suscetíveis aos discursos negacionistas. Agora, essa busca de diálogo, na minha opinião, tem que ser organizada, ela não pode ser feita de maneira voluntarista e errática, né, como às vezes se faz até, obviamente, à guisa de sairmos do imobilismo, aquela sensação de que não estamos fazendo nada para combater um fenômeno tão terrível. Acho que precisaríamos, nos próximos anos, organizar um tipo de ação que, inclusive, conte com o apoio das universidades, da imprensa, do sistema jurídico, do poder judiciário e do sistema jurídico como um todo, porque também eu acredito que esse campo, vamos dizer assim, jurídico tem um papel muito grande na luta contra as fake news. E busquemos também apoio em outras áreas científicas com muito mais experiência em divulgação científica do que a história. Acho que esta ocupação deve ser feita em vários níveis também. Essa ocupação de espaços para conversar com a sociedade civil deve ser feita em vários níveis, em vários tipos de narrativas historiográficas voltadas para públicos específicos. Por exemplo, eu acho que os historiadores brasileiros precisam escrever livros para o grande público. Livros que tenham conteúdo acadêmico, mas uma narrativa, que sejam fruto de uma pesquisa acadêmica, mas com uma narrativa menos voltada para as questões técnicas da área e mais voltadas para os resultados dessa pesquisa, comunicáveis a um grande público leitor. Esse é um primeiro nível de ação. O segundo nível seria, e aqui eu não coloco em ordem hierárquica nem de prioridade, mas só para organizar aqui um pouco as propostas, né?
A segunda instância de ação seriam as redes sociais. E isso também não pode ser feito de qualquer jeito. Isso requer uma formação, uma linguagem, até um certo carisma para ocupar espaços nas redes sociais, seja na forma de podcasts, seja nos vídeos, em redes sociais, em mídias sociais. Acho que os historiadores também precisam, não apenas historiadores já formados na carreira docente, mas estudantes de história também precisam ocupar esse espaço, até porque é uma linguagem que os mais jovens têm muito mais facilidade, têm muito mais carisma, têm muito mais capacidade de conversar com o público dessas redes sociais, dessas mídias. Então, acho que essa é uma outra instância importante. Ocupar as mídias sociais com conteúdo historiográfico de qualidade e com um tipo de linguagem voltado para o público, sobretudo juvenil, dessas mídias. E uma outra instância, uma terceira instância, articularmos, enquanto universidade, várias iniciativas de formação de professores do ensino básico, organizando principalmente conteúdos e experiências e práticas de combate ao negacionismo histórico. Acho que isso é importante, que os cursos de capacitação, as palestras de capacitação, os encontros entre historiadores e professores do ensino básico tenham alguns pontos e alguns conteúdos em comum na luta contra o negacionismo. E isso é importante porque não basta apenas voluntarismo, não basta dizer que é mentira. É preciso que o professor do ensino básico, que para mim tem um papel central nesse processo de luta contra o negacionismo histórico, esteja capacitado enquanto conteúdo, linguagem e estratégia para lidar, por exemplo, com uma opinião negacionista em sala de aula. Não basta apenas o confronto, não basta, obviamente, dizer que o aluno está errado. É preciso ter a sensibilidade de saber se aquela opinião que surge em sala de aula é uma opinião que, na verdade, coloca uma armadilha para o professor, ou simplesmente o aluno está compartilhando uma angústia, alguma coisa que ele ouviu falar em casa, e ele quer saber a opinião do professor. Então, muitas vezes o aluno não coloca como uma forma de proselitismo ideológico uma opinião negacionista, mas mais para ele testar efetivamente o que o professor acha sobre aquilo que ele ouviu, às vezes, em casa, ou leu numa rede social. Então, acho que essas três instâncias, uma produção de uma literatura de qualidade, mas sem jargões acadêmicos, uma ação nas redes sociais, sobretudo ocupando os podcasts, disseminando podcasts e vídeos, e repensar a formação, as estratégias, os conteúdos de formação, capacitação de professores de ensino básico, levando em conta esse fenômeno do negacionismo. E para tal, os professores que fazem esse tipo de trabalho têm também que se capacitar, porque há uma literatura especializada sobre o negacionismo. O negacionismo não pode ser tratado como uma noção vaga, uma noção genérica, é um conceito, há uma literatura, há formas de combater, há formas de abordar, há formas de compreender. Há necessidade de discutir o que é negacionismo puro e simples e o que é revisionismo ideológico, que muitas vezes incorpora material historiográfico até de qualidade, mas só que invertendo, obviamente, o sentido, descontextualizando as teses que muitas vezes nascem nas universidades. Então, enfim, eu defendo que as universidades, que os cursos de licenciatura desenvolvam essas estratégias de maneira organizada. E, claro, o diálogo com a imprensa, sobretudo, e o diálogo com outras áreas do conhecimento e outros atores políticos e sociais, partidos, sistema jurídico, enfim, são bastante importantes. Por fim, qual a função e a importância da história e do historiador no tempo presente? A discussão sobre a função da história, a função social da história, ela é também bastante antiga e eu diria que é quase que um tema permanente nos nossos cursos, nas nossas práticas profissionais como professores de história e como historiadores. Via de regra, há aquela máxima que a história serve para que uma sociedade conheça o seu passado, para não repetir os erros no futuro. É claro que há muito de clichê nessa definição, mas ela é, em linhas gerais, correta. Então, a função primordial da história é fazer com que uma sociedade tenha uma memória organizada e chancelada por uma pesquisa efetiva para saber o que aconteceu e o que não aconteceu, para saber como é possível interpretar certos processos e quais armadilhas de interpretação não devemos ter. E também, obviamente, a história, sobretudo a partir do século XIX, ela também surgiu como contraponto de memórias sociais, que obviamente não tem compromisso nenhum com a verdade sobre o passado, e sim com as identidades dos grupos que
forjam essas narrativas memorialísticas. Então, acho que a função primordial da história como campo de conhecimento é permitir à sociedade que conheça o seu passado de maneira organizada e chancelada, minimamente, por uma pesquisa que diga isto foi verdade, isto aconteceu, aqui cabe debate, aqui não há documentos suficientes para saber o que aconteceu, aqui há consensos. Então, quanto mais a gente conseguir, a partir da pesquisa histórica, nos comunicarmos com os vários atores sociais nesses termos, acho que a história já cumpriria uma função importante. Claro, há funções específicas, principalmente em relação a temas chamados temas sensíveis, que envolvem ainda disputas culturais, políticas na atualidade, e que muitas vezes se remetem ao passado, diretamente ao passado. Por exemplo, a questão da escravidão no Brasil ou nos Estados Unidos, ou as questões ligadas às guerras, ou às ditaduras, ou aos genocídios. São chamados temas sensíveis que ainda são, em muitos casos, feridas abertas nas sociedades. E aí o historiador tem um papel importante, um papel para ajudar a sociedade a conhecer esses processos e a organizar um processo de, vamos dizer assim, justiça, verdade e reparação. Obviamente, também, num certo sentido, para ajudar a reconstruir sociedades recém-saídas de processos traumáticos e processos de violência generalizada. Então, acho que essa é uma função específica dos historiadores que estudam os chamados temas sensíveis. Claro que todo tema, a rigor, é sensível, ele pode suscitar debates, mas há, sem dúvida, temas do passado que ainda causam conflitos no presente. E claro que, para além destas duas funções, acho que há uma outra função importante do historiador, que é muitas vezes ajudar em processos de lutas sociais por justiça, por reconhecimento, por, enfim, demandas afirmativas no presente, que muitas vezes precisam de base no passado. Então, eu diria que essa é uma função mais militante do historiador, que sempre, isso é uma postura pessoal que eu tenho, talvez não seja consensual na área, sempre deve se pautar por objetividade e por distanciamento. Eu acho que o historiador, mesmo quando ele é um militante, quanto mais objetivo, crítico e distanciado não quer dizer neutro, eu sempre insisto nisso, ele consegue ajudar aquele movimento social no qual ele está engajado de maneira muito mais produtiva do que se ele for um produtor de uma narrativa proselitista, excessivamente parcial e muito apaixonada. Eu acho que é importante que os movimentos sociais tenham acesso, mesmo no plano de uma militância historiográfica, a um conhecimento objetivo, crítico e distanciado. Por quê? Porque permite ao movimento social também conhecer as suas próprias contradições, permite ele se debruçar sobre as suas próprias contradições. É claro que isso não pode ser feito de maneira excessiva, porque aí o movimento cai numa DR, podemos dizer assim, numa discussão quase psicanalítica sobre si mesmo, e obviamente não é o objetivo dos movimentos sociais. Os movimentos sociais têm que produzir lutas e produzir demandas. Mas eu acho que uma narrativa historiográfica que permita que o movimento, que os atores, que os militantes desse movimento se pensem também no processo histórico, isso seria muito interessante. Pensem suas contradições, suas conquistas, suas dificuldades, porque narrativas muito proselitistas e muito laudatórias, elas podem servir muito para massagear o ego coletivo, mas às vezes tem pouca função enquanto de redefinição de estratégias desses movimentos. Então, eu acho que há uma função importante, uma função política, ideológica, muitas vezes que o historiador, sobretudo aquele historiador mais engajado, tem, mas que deve se conciliar sempre com o chamado que eu chamo de uma meta-metodologia histórica, que é pautada pela objetividade, pelo distanciamento, pela crítica constante, evitando a petrificação de verdades factuais ou de identidades muito laudatórias sobre quem quer que seja. Acho que isso é um dado importante. É claro que talvez seja uma visão que não encontra consenso na área, porque há historiadores que defendem uma história, ao contrário, mais parcial, no sentido de uma história engajada, mas que eu acho que a questão da objetividade, ao menos, é um consenso e acho que nenhum historiador, mesmo aquele mais engajado em movimentos sociais, pensa que a objetividade não é importante. Ela é a alma da nossa pesquisa, mesmo quando produzimos uma narrativa, quando o historiador, como cidadão, é profundamente engajado no movimento social, movimento político, de qualquer coloração que seja, de qualquer eixo que seja. E a história do tempo presente, claro, ela é uma história particularmente sensível a essas questões.
Mas eu diria que a questão do negacionismo, a questão do trabalho do historiador e da função social do historiador vai muito além da história do tempo presente. Eu acho que a história do tempo presente ela tem especificidades, algumas especificidades, posto que os atores que muitas vezes são estudados ainda estão vivos e ainda estão atuando na sociedade. Mas, por exemplo, o tema da escravidão, que é um tema muito sensível, muito importante, ele não é propriamente um tema de história do tempo presente. Já temos aí mais de 100 anos de fim de escravidão. Agora, como a escravidão foi um fenômeno de longa duração, que redefiniu as instituições e as estruturas sociais básicas da nossa nação, por exemplo, mesmo não sendo um tema de história do tempo presente, ela atua no presente. Os seus efeitos atuam ainda hoje, ainda que muito mediados por vários outros processos históricos. Então é isso, acho que o historiador tem uma função, sem dúvida, né? Eu diria que, no geral, é a função de aprimorar a democracia. Talvez, se eu tivesse que definir uma função política para a história, seja a de aprimorar a democracia. Agora, é claro que muitos historiadores, bons historiadores, muitas vezes, têm engajamento com movimentos conservadores. Isso acontece muito no exterior, né? E nem por isso deixam de ser historiadores bem formados. Então, mas eu defendo pessoalmente que a história, enquanto área do conhecimento, dê elementos para que a sociedade se conheça, tenha capacidade de autocrítica e consiga construir as bases da democracia, da convivência, da tolerância e retome, sobretudo, capacidade de pensar o futuro, porque a gente vê no Brasil hoje como isso faz falta, né? Somos um país que não conseguimos, a rigor, pensar o nosso futuro. Estamos ainda presos em arcaísmos, em ressentimentos diversos, grupos sociais conservadores, inclusive com uma forte carga de ressentimento, tentando manter estruturas injustas, excludentes, e esse é um problema sério. E acho que a história pode contribuir também nesse sentido, ajudar na construção de um horizonte de expectativas. Muito obrigada, Marcos, mais uma vez por sua participação nesse projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.